E então, papai e mamãe, será que o nosso bebê tem déficit de atenção com hiperatividade? E quando eu falo nosso bebê, o bebê pode ter 3, 4, 5, 10, 15 ou 20 anos de idade. Para a gente sempre é o nosso bebezinho. Enfim, os pais quando chegam para uma consulta desse tipo, ao neurologista, ao psiquiatra, ao neuropediatra, eles querem saber do diagnóstico de hiperatividade, se é positivo ou não. Muitas vezes já perguntaram para a tia, para a comadre, para a irmã, para as primas, porque é muito comum que hoje em dia as crianças, mesmo não hiperativas, sejam agitadas. E às vezes um diagnóstico precipitado de hiperatividade já foi feito num primo, num parente, e então a família toda passa a ser hiperativa. Só que não é bem assim. O diagnóstico de hiperatividade tem que ser bem feito, porque, por exemplo, o casal pode estar passando por um momento difícil que gera uma tensão em toda a família e a criança muitas vezes se deprime com aquilo e depressão na criança às vezes se manifesta com hiperatividade. Existem alguns questionários, alguns deles podem ser preenchidos pelos próprios pais e professores, tornando o diagnóstico mais objetivo. Eu vou mostrar um deles aqui para você hoje, você pode aplicar em casa com o seu filho e pode solicitar que o professor aplique também e depois você leva ao seu médico para discutir melhor o diagnóstico. Você já vai dar mais informações para o médico, contribuindo para o diagnóstico. Olha, os questionários aqui, eles não fecham o diagnóstico, eles apenas ajudam. Lembre-se sempre que quem vai fazer o diagnóstico é o seu médico. O teste chama-se SNAP4, Escala de Avaliação de TDAH. É um questionário que recebe esse nome por causa do nome dos autores, que é o Swanson, Nolan, Perham. Mas não se assuste com isso aqui não, porque nós já temos uma tradução balizada em português, que foi publicada na Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, em 2006. Os autores são Paulo Matos, Maria Antônia Serra Pinheiro, Luiz Augusto Rode e Diana Pinto. É a apresentação de uma versão em português de uso no Brasil do MTA-SNAP4, avaliação de sintomas e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e sintomas e transtorno desafiador ou positivo. Então, já foi localizado já para a língua portuguesa por esses autores, e é uma escala, segundo eles mesmos, o instrumento foi desenvolvido para avaliação de sintomas de transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, criança e adolescente, e pode ser preenchida por pais ou professores empregando os sintomas listados no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, que é o DSM-4, que a gente usa muito na clínica. Para nos ajudar a usar essa tabela, nós vamos utilizar da tese de mestrado da doutora Karina Soares Lotif. Essa tese chamou-se Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade em Crianças Portadoras de Epilepsia. Foi defendida na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 2010. Dentre os vários instrumentos de análise dessas crianças que a doutora Karina utilizou, estava o SNAP, e essa pontuação é feita da seguinte maneira. Nós temos os quadros de TDAH desatento, TDAH hiperativo impulsivo, TDAH combinado e transtorno opositivo desafiador. Se a criança pontuar no teste acima deste padrão para professores e acima deste padrão para pais, há risco de que ela apresente essas alterações. Por exemplo, os professores pontuaram 2,56 ou mais nessa tabela. Quanto mais pontos a criança fizer, maior o risco de apresentar o transtorno. Então, há risco da criança ter TDAH desatento. Agora, imaginemos que os pais pontuaram 1,67 ou mais para um determinado menor, uma criança. Há um risco, então, de que a criança tenha TDAH combinado. E assim, sucessivamente, esses foram os pontos de corte no teste. Como a doutora mesmo descreve, a escala utilizada no estudo foi a proposta por Matos e colaboradores, e ela constitui-se de 26 itens que correspondem aos critérios do DSM-4. O preenchimento da tabela é feito da seguinte maneira. Você vai respondendo aqui as questões e vai colocando nada, um pouco, bastante ou demais. Por exemplo, vamos pegar aqui o item 5. Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades? Nada,
um pouco, bastante ou demais. Distrai-se facilmente com estímulos externos? Nada, um pouco, bastante ou demais. E assim você preenche todos os critérios, todas as questões da tabela, pontuando da seguinte maneira: nada é 0, apenas um pouco 1, bastante 2, demais 3. E depois você soma todos os valores e divide pelo número de perguntas, que é 26. Vamos supor que a pessoa pontuou 1 em todos os quesitos aqui. Em todas as perguntas ela pontuou apenas 1. No final, somando todos os 1s, teremos 26 dividido por 26, a pontuação é 1. Lembrando que quanto menor a pontuação, menor o risco da criança ter um daqueles diagnósticos que nós vimos anteriormente. O teste está disponível aqui no site saudeciência.com.br. Aqui do ladinho direito, se você clicar em cima da figura, você vai abrir uma nova janela. Como o arquivo é um pouco grande, ele não vai carregar a imagem do arquivo. Ele vai dizer que ele não conseguiu carregar a imagem e pergunta se você quer fazer o download. Você baixa para o seu computador, abre o PDF depois e pode aplicar o teste. Aqui você pode ver aquilo que eu falei, não abre. Você clica e pede para fazer o download para uma pasta no seu computador. Tire uma cópia deste PDF e envie para o professor também. Peça para o professor preenchê-lo. Depois você pega a sua resposta do teste, pega a resposta do teste do professor e leva ao médico já para a consulta. Isso vai ajudar bastante no diagnóstico. Meu nome é Paulo Cândido, eu sou neurologista. Agradeço que você tenha estado comigo mais uma vez. Aguardo você em nosso próximo encontro. E até lá nós já vamos ter uma ideia se o nosso bebê é hiperativo ou não. Um grande abraço.